Fala pessoal, como vocês podem ver, Gohan Cook está de volta no YouTube. Pra vocês que tá sempre vendo a gente na correria lá no TikTok, no Instagram lá, mano, sei lá, tentando nas receitas, fazendo um bagulho super rápido e tentando encaixar tudo em 1 minuto, 2 minutos, o bagulho é muito rápido. Então a gente tá aqui querendo fazer um conteúdo um pouquinho mais detalhado e a gente quer muito seu feedback depois desse vídeo pra poder saber, né, o que vocês acharam desse conteúdo mais diferente. Belezinha? Então bora pra receita de hoje! Você já viu na internet aí uns coreanos fazendo uns omeletes no formato de um tornado, que ele pega um hashi e vai girando e quando termina assim vira um tornado muito bonito? Mano, eu sei que isso aí é um omurice lá no Japão, que é tipo um arroz temperado assim, com frango e ketchup e por cima vai um ovo. Só que eu nunca tinha visto dessa forma com um tornado, sabe? Um ovo que se torna um tornado. Cara, isso é muito louco. Então por causa disso, é isso que a gente vai fazer hoje no Gohan Cook. Então cola aí comigo. Bom, bora começar a fazer esse omurice então, hein? Segura esse primeiro lugar, bota uma toalha úmida e depois você bota a sua tábua de cortar para não escorregar. Dá uma afiadinha na sua faca e bora limpar essa coxa de frango. Na real, você pode usar o que você achar melhor, desde peito de frango, coxa sobre coxa e qualquer outra proteína. Inclusive, se você for vegetariano, pode até substituir o frango pelos cogumelos picados, como o shiitake ou o shimeji. Para limpar a coxa, é só fazer um corte na direção do osso, usando seus dedinhos você pega, separa o osso da carne e depois só vupt. Corta a extremidade de um osso, dá uma raspadinha nele com a faca e depois corta o outro lado. Tira as peles do frango, puxando pela extremidade de um lado e puxando até o final, com muito cuidado para não rasgar a pele. E não joga fora que a gente ainda vai usar eles, hein? Com os frangos peladinhos, bora picar eles em pedaços pequenos. Mas cara, quão pequeno? Mais ou menos do mesmo tamanho que você cortaria seu frango para fazer um arroz frito, mano. Agora que tá cortado, bora lavar essa tábua, porque vocês sabem, né? Frango cru é sinal de... E os ossos de frango nem pensem em jogar fora. Bota em um saco e guarda no freezer, porque algum dia mesmo, você vai fazer um caldo de frango com ele. E vai que até lá já saiu a série do Dekidin ensinando a fazer um caldo de lamen. E aí, Dek, cadê essa série aí, mano? Agora pega todos os legumes que você for usar na receita e corta em brunoise. Bruno o quê? Mano, brunoise é quase que nem picar os legumes bem pequenos. Os franceses depois que me matem depois de falar isso. No caso, eu tô usando cebola, pimentão amarelo e tomate. Mas se você quiser, você pode usar qualquer legume que você tiver na sua geladeira. E fica a dica que com milho enlatado, cara, fica bem da hora também, hein? Agora, bora pro fogão. Tem uma frigideira antiaderente, se você não tiver uma, pode ser uma normal, mas cara, recomendo demais, porque ela facilita muito nessa receita. Bota um pedação de manteiga e as peles do frango para elas soltarem suas gordurinhas. Quando ficar douradinho assim, joga essa cebola, dá uma boa dourada nelas e depois pode jogar o resto dos seus legumes. Eu resolvi colocar ervilhas frescas aqui também, porque ela dá um contraste bem legal e fica muito bom. Pode confiar, hein? Joga uma pitadinha de sal e aí vai salteando eles até ficarem bem macios. E não esquece de tacar o resto das coisas que você cortou e esqueceu de colocar. Não que seja o meu caso, né, mas... Bom, mexe bem e separe em um bowl ou cumbuca, tá? Joga mais manteiga e um fiozinho de óleo para não queimar ela. E aí, já pode começar a saltear os seus pedaços de frango. Temperar com sal e pimenta do reino. Quanto mais, vocês falaram melhor, né? Mano, eu tô ligado que vocês falaram. Agora, é só você refogar o seu frango, não precisa necessariamente dourar. Ficando cozido assim já tá ótimo. Agora volta com os seus legumes de novo, incorporando bem eles, bem mesmo, hein? Tempera com uma pitadinha de sal, um chablau de shoyu de mais ou menos 4 colheres de sopa e umas 6 colheres de sopa de ketchup. Mexe bem até virar uma mistura vermelha e brilhante e já pode jogar seu arroz japonês ou Gohan Go. E vê se esquenta essa parada no micro-ondas antes de jogar na panela, senão vai ser horrível para misturar. Mexe bem isso aí até virar um arroz vermelho e bonito. Joga um pouco mais de arroz para entrar na textura certa e tá pronto o seu chicken rice. Bota em um chawan para ele ficar com o formato bem bonitinho e depois já pode botar em um prato. No Japão, isso aqui se chama chicken rice. Só ele por si só já é uma delícia, mano. Mas hoje a gente tá mirando o omelete furacão. Então bora lá. Para fazer um omelete furacão, quebra uns 2 ovos grandes ou 3 ovos pequenos em um bowl. Tempera com sal e pimenta do reino, quanto mais melhor. E mistura bem até virar uma massa de ovo bem homogênea. Agora, vamos para a parte que todos esperávamos. O omelete furacão, ou tornado, ou hurricane. Cara, o que você achar melhor? Na real, eu errei várias vezes essa receita até acertar. Mas fica aí um pequeno compilado da minha derrota. Mas relaxa, eu vou dar umas dicas aqui também.
Aqui dá pra ver que eu não esquentei muito bem a frigideira, então na hora de fazer o omelete, o ovo não endurecia pra fazer o tornado. E aí, bem burro que eu sou, fiquei girando cegamente aí na expectativa que alguma coisa iria acontecer. Como vocês podem ver, não aconteceu. Agora a temperatura da panela tava certinha, o ovo tava coagulando bem, tava até formando um tornadinho, cara, tava super promissor. Mas aí eu deixei o ovo cozinhar demais e percebi que a frigideira era muito grande, além de não saber como tirar da panela. Mas não ficou feio assim não, ficou legal até que. Essa última tentativa ficou quase perfeita, eu tô pegando o jeito, hein, galera. Só que ela ficou com umas bolhas em cima e achei meio feinho, mano. Então achei melhor refazer isso daí. E a dica seria pra não bater muito esse ovo, senão ele fica com bolinha. Viram? Nem sempre a gente acerta. Mas agora vamos pra receita de sucesso. Em uma panela joga manteiga, vai bastante manteiga nessa receita, né? Então se você quiser pode trocar por azeite ou margarina, cara, porque a manteiga tá cara. Deixa esquentar bem, é bem importante que a panela esteja quente. O ponto ideal é quando você joga a massa do ovo na frigideira e ela já faz um tss. Aí já pode jogar a sua massa e ela vai reagir rapidinho. Usa o hashi para puxar os dois lados da extremidade para o centro, essa parte é bem crucial para dar certo esse omelete. Aí com muito cuidado, vai fazendo movimentos circulares enquanto abre de leve seu hashi e fecha em seguida. Espera um pouquinho e faz esse movimento de novo. Quando não der mais para girar o ovo, gira um pouquinho a panela e depois você passa para um prato e dá um grito de felicidade, porque mano, olha esse omelete que tu fez, cara, tá bravo demais, mano. E tá pronto o seu omelete tornado. Não sei mais gritar. Aê, finalmente deu certo, esse omelete tornado, conseguimos galera, é isso aí. E bom, podemos ver aqui ó, que eu fiz várias vezes esse omelete tornado. Essas duas vezes que eu tentei não ficaram tão ruins assim, mas esse aqui ficou bem melhor. E eu vou deixar aqui umas dicas pra vocês ter sucesso aqui nessa receita e conseguir fazer o famoso omelete tornado. E vai aí as dicas. A dica número 1 é usar uma frigideira antiaderente, bem antiaderente mesmo. A panela tem que estar bem quente também, porque aí na hora que você jogar o ovo ele já começa a coagular e aí você começa a fazer o tornadinho e ele começa a tomar forma. Dica número 2 é usar uma frigideira pequena, não uma muito grande, porque quanto maior ela for, mais difícil vai ser do ovo fazer o tornadinho, ou formar o tornadinho, né? Dica número 4 é na hora que o tornado começar a se formar, você já pega, espera um pouquinho, aí você forma mais um pouquinho, espera um pouquinho, forma mais um pouquinho e depois você tira direto da panela, senão vai ficar duro, que nem esse daqui, ó, dá até pra ver as bordinhas dele que tá bem durinho. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Foi um formato um pouquinho diferente do que a gente faz no Corangol, mas eu achei bem divertido de fazer e eu queria muito saber o que vocês acharam, demorou? Não esquece de dar um subscribe, um like aqui no canal também para fortalecer a gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Eu vou comer isso aqui.